Queridos, eu quero dar continuidade à promessa que nós fizemos a vocês sobre ministrar de que maneira eu e você podemos ser vitoriosos em meio às nossas batalhas. E nós vamos ministrar essa palavra, e eu espero em Deus que essa palavra possa ser o norte na sua vida, ela possa te ensinar a lutar as suas guerras e que você possa ser um homem, uma mulher que venha viver dos despojos desta guerra. No domingo passado nós falamos que a guerra é lucrativa. No domingo passado nós falamos que nós precisamos de um posicionamento nas nossas batalhas. E hoje então eu me afiancei com vocês e dizer como eu e você precisamos lutar nas batalhas diárias, minha e também sua. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Se alguém puder trazer um copo d'água para mim. Amém? Olha só, você vai abrir a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6 de Efésios, e nós vamos começar a ler ali a partir do versículo de número 10. Então nós vamos, capítulo 6 de Efésios, versículo 10, e vamos até o versículo de número 18, tudo bom? Amém. Se você encontrou, só diga para mim, glória a Deus. Aleluia. Tem ali também, na transparência, e a palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo e no Espírito, para que isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Fala assim, glória a Deus. Se você puder, eu vou te pedir para você ficar de pé mais uma vez. E se você puder, você gosta de desafios, eu quero te pedir para que a gente possa passar um tempo em oração, que a gente possa falar com Deus e perguntar ao Senhor o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer falar com você. Eu não sei a sua realidade, talvez você está vivendo as suas batalhas têm nome, e que você possa iniciar a sua oração perguntando a Deus e falando com Ele: Pai, eu estou nessa batalha, eu estou me lembrando de algumas batalhas de Refidim, eu estou lembrando de algumas batalhas contra os filisteus, eu estou lembrando de algumas batalhas que o povo de Deus, ele enfrentou. A sua batalha tem um nome. Eu queria te encorajar para que você pudesse fazer uma pergunta ao Espírito Santo, que você pudesse perguntar a Ele: Senhor, como eu devo lutar? Como eu devo lutar com esse gigante? De que maneira que eu vou triunfar? Você pode fazer isso, amém? Então, por favor, abre os teus lábios. A primeira luta é a luta da oração. A primeira batalha para ser vencida é a batalha do desânimo da oração. A primeira batalha do soldado é ele insistir, mesmo contra a sua vontade, de não orar. Então, por favor, abre os teus lábios. Fale com o Senhor. Abre os teus lábios, vai, abre os teus lábios, fale com Ele. Fale com Ele. Eu sei, não fica olhando para mim. Ore para o Senhor. Não olhe para mim. Ore a Deus. Creia que Ele escuta você. Creia que Ele está atento à sua vida. Creia que Ele ama você. Creia nisso. Creia nisso. Vai, você pode fazer melhor. Se a gente não conseguir orar, nós não vamos vencer nada. Vai, peleja na sua oração. Peleja com a sua alma. Peleja com a sua vontade de não orar. Peleja com a sua mente que quer tirar você desse ambiente. Peleja agora, vai, peleja. Peleja contra o seu desânimo. Peleja contra a luta de minutos antes de você chegar no culto. Peleja agora, por favor. Você precisa pelejar por isso. Espírito Santo, o Senhor é bom.
Senhor é bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é perfeito. O Senhor é santo. O Senhor é a verdade. No Senhor não existe mentira. No Senhor há bondade e misericórdia. As tuas palavras são verdadeiras. As tuas palavras são caminhos. As tuas palavras, ela faz com que os cegos eles enxerguem. Ela propicia aos surdos a audição. Ela faz com que os mudos falem e os coxos andem. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, estampe os nossos ouvidos. Nós precisamos de um toque, de um convencimento, de um quebrantamento, de estratégias. Nós precisamos de você. Só de você. Só de você. Nós levantamos um altar nessa noite dizendo que o Senhor é suficiente. Que o Senhor é exatamente aquilo que nós precisamos. Que as nossas lutas e as nossas batalhas não são maiores do que você é. E elas não são mais poderosas do que a tua palavra. Nós entramos numa concordância de que você já nos fizeste vitoriosos. O Senhor já nos deu vitória. O Senhor já nos deu um nome, uma identidade. E o Senhor já nos ensinou como batalhar. Por isso, Espírito Santo, nós concordamos que o Senhor nos fez homens e mulheres poderosos nas batalhas. Por isso nós te louvamos e adoramos o teu nome. Nós entregamos a você a nossa vida. Nós colocamos diante dos teus olhos as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso ministério. Que o Senhor libere uma palavra, que o Senhor nos convença. A tua palavra, Deus, diz que o Espírito, sim, tu, ó Espírito, veio para dar testemunho de Jesus, mas tu também veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Espírito Santo, nós nos abrimos para isso. Cumpre aquilo que é propósito do teu coração para as nossas vidas nessa noite, no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode abraçar alguém que está ao seu lado. Você pode dizer assim: as nossas lutas nós não lutamos sozinhos. Fazemos parte de um exército. Nós temos irmãos e irmãs. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Eu estou empolgado porque a palavra de Deus, ela traz para nós um norte muito poderoso a respeito de quaisquer situações pelas quais eu e você vivemos ou podemos viver. E eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora. As verdades que vão chegar no seu coração, a luz que vai brilhar sobre você e as batalhas que você vai triunfar sobre elas. Quem está empolgado assim, levanta a mão. Existe uma gente empolgada aqui, glória a Deus. Eu estou muito empolgado com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus vai gerar na sua vida e a partir da sua vida. Aleluia. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma compreensão sobre guerra, sobre ambiente de guerra. E nós vamos tentar entender, nós vamos sentar na mesa com o apóstolo Paulo, nós vamos compreender os seus ensinamentos. E uma vez entendido e compreendido, nós vamos viver segundo essa palavra, porque a pergunta que nós precisamos saber responder para mim e para o meu irmão é simples: como podemos obter vitórias no meio das nossas batalhas? Essa é a pergunta. E é sobre isso que nós vamos falar. Fala com o seu irmão, fala assim: então é isso que o pastor vai falar, fica tranquilo. Ele vai compartilhar uma palavra com você. Fala com o irmão, fala assim: ele vai compartilhar uma palavra com você. Eu acho incrível porque quando o apóstolo Paulo, ele começa a dar uma orientação sobre o ambiente da guerra, ele começa a falar algo, e ele fala assim: quanto mais sede fortalecidos
no Senhor. Em algumas outras traduções, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: fortalecei-vos, seja forte. Paulo está falando assim com eles: sejam vocês fortes. Olha para alguém e fala com ele assim: seja você forte. Paulo está dizendo que para lutar, para batalhar, você precisa ser forte. Paulo deixa claro que a minha força e a sua força, ela não está sobre aquilo que eu sei, ou sobre aquilo que simplesmente eu estudei, ou sobre a minha posição, não. Paulo diz que o homem e a mulher que vai batalhar, ele se fortalece no Senhor. Ele diz que a minha e a sua força, ele vem do Senhor. Ele está mostrando que para mim e para você, que nós podemos sim confiar em Deus, nós podemos confiar na força do Senhor, nós podemos esperar em Deus as vitórias, e nós podemos ficar empolgados no Senhor, porque no Senhor nós nos tornamos homens e mulheres muito poderosos. Nós não perdemos nenhuma batalha quando nós estivermos no Senhor. Quando nós estivermos no Senhor, nós vamos receber da providência dEle, nós vamos receber das instruções dEle, nós vamos receber da força dEle, da graça dEle. Então Paulo, ele começa a dizer, como talvez um general, dizendo para os seus soldados que estão saindo para uma peleja, ele diz à sua comitiva, aqueles homens que estão ouvindo a ele diz assim: irmãos, sejam fortes. Sejam fortes, no Senhor sejam fortes. Então a primeira questão de uma batalha, seja sobre o que eu e você estamos lutando, é entender que a nossa força procede de Deus, é entender que Ele é o gerador de força, é compreender que se Ele é a fonte, então eu e você, nós temos aonde buscar força. Então veja, se eu preciso da força de Deus, então eu preciso ir para Deus. Se eu preciso da força para vencer, então eu preciso me colocar em busca, para entrar em contato com aquilo que Deus é, um Deus poderoso. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é muito poderoso. Mas veja, você saber que Ele é poderoso é bom, mas você saber que Ele é poderoso e não se mover na direção de um Deus poderoso não é nada bom. Então você tem que ser atraído por aquilo que você acredita, e se você acredita que Deus é um Deus poderoso, então você precisa buscar Deus. Então eu quero te dar um motivo para buscar Deus: o poder de Deus. Deus é um Deus totalmente poderoso. Então, se você está convencido disso, você precisa se levantar e se fortalecer no Senhor, buscando a Deus. Você não pode ficar parado, você tem que estar ativo. Você precisa se movimentar. Olha para o seu irmão e fala assim: se movimente, meu irmão. Sabe, a gente tem ouvido muito a respeito de algumas doenças das almas. Nós estamos ouvindo, por exemplo, a respeito das instruções que são dadas às pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que têm problemas da alma. E muitas dessas instruções, elas são positivas, elas devem ser cumpridas, mas muitas dessas dizem que nós precisamos saber nos descansar, dormir bem. É ou não é isso? Dormir bem. Porque talvez você está tão agitado porque você não consegue dormir. Algumas dessas dicas falam assim: você precisa se alimentar melhor, porque talvez você não está alimentando tão bem. E algumas outras dicas dizem para que você precisa se exercitar. Você precisa fazer exercício, você precisa fazer uma musculação, você precisa correr, você precisa fazer algo, você precisa sair do ambiente tóxico. Você precisa ter um leque mais amplo das suas amizades, pessoas de astral positivo. Pois então, todas essas instruções são boas, oportunas, verdadeiras, mas Paulo inicia dizendo que no ambiente da guerra, você não precisa de noite de sono, você não precisa simplesmente fazer uma academia, você não precisa fazer estudos. Sim, essas coisas são necessárias, mas Paulo ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Paulo começa mostrando que a minha e a sua força é o Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte: você pode fazer todas essas coisas que são lícitas, você pode buscar todas as ajudas que são poderosas, mas você precisa entender algo, você precisa se fortalecer no Senhor. E sabe,
Por que a gente não vence muitas nossas lutas e batalhas? Porque nós não temos a coragem de orar, perseverar e resistir na oração. Nós estamos muitos atarefados com muitas coisas e nós dizemos assim: parece que nós não temos mais tempo para nada. Sim, e se você não ficar atento, o seu tempo vai cada vez mais ser menor. Porque as suas atividades, assim como fora feito lá no Egito, quando foi dado aos escravos, tirado dele as palhas para fazer os tijolos, assim Satanás tem feito com que você ocupe o seu tempo com coisas que são futilidades. Ao invés de você olhar e buscar a Deus, arrumar um tempo na sua agenda para dobrar os seus joelhos, para buscar aquele que verdadeiramente é poderoso. Então Paulo, ele é muito assertivo, ele diz assim: você precisa ser forte no Senhor, e você precisa correr para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho falado com a minha esposa a respeito de algumas situações, e eu digo para ela e falo assim: meu amor, eu não entendo algumas pessoas. As pessoas, elas chegam para nós e elas nos pedem refúgio, ajuda, elas trazem situações que elas são verdadeiramente situações que complexas. Situações verdadeiramente que às vezes a gente nem sabe o que fazer, ou na maioria das vezes a gente nem sabe o que fazer, a gente vai para Deus. Mas às vezes eu falo com eles assim: ok, venha conversar comigo tal horário, e a pessoa fala assim: eu vou ver a minha agenda. O seu problema é que você está com a sua agenda muito cheia, e Deus não tem lugar na sua agenda. O seu problema é que a sua agenda está enfatuada de várias situações, e Deus não achou uma brecha na sua agenda. Porque eu falava com Érica e dizia assim: meu amor, se eu estou precisando de algo, e se eu estou desesperado a respeito de algo, então na hora que alguém falar assim, venha, eu vou. Eu desmarco viagem de Europa, eu desmarco lugares em que eu quero estar, porque para mim o Senhor é mais importante, porque para mim eu preciso estar no Senhor. Eu luto contra a minha vontade de não ir, mas eu me prontifico a ir, porque eu sei que a minha força procede do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, não fique bravo comigo. O seu maior inimigo de vencer as suas batalhas, às vezes não é nem o diabo, é você mesmo, com a sua preguiça de buscar a Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa para você, não estava no script isso. A maioria das vezes que nós somos surpreendidos pela presença de Deus, são quando nós vamos para o ambiente da glória de Deus sem querer ir. A maioria das vezes que Deus nos surpreende é quando nós vamos numa reunião de oração, nós vamos para um culto sem querer ir. E de repente nós estamos naquele lugar. Foi assim com John Wesley, ele não queria ir, mas foi nesse não querer ir que o seu coração foi estranhamente aquecido. Porque quando você não quer ir, você vai, então você exerce uma obediência. E Deus está vendo isso. Deus está vendo o que está sendo subjugado na sua vida para poder ter dele. Tem coisas que são listas, é verdade. Tem coisas que a gente entende. Mas eu quero entender algo, porque eu e você não somos tão apaixonados pela presença, quando nós vamos nos reunir com o povo santo, quando nós vamos estar no lugar onde há adoração, onde há uma palavra, porque nós não animamos com isso, porque o nosso coração não arde de paixão, porque o nosso coração não programa-se poder estar na casa de Deus, porque lá as coisas também acontecem. E ali Deus ministra a sua palavra e a sua vontade. E muitas das vezes nós colocamos isso como não importante para a nossa agenda. Mas nós temos lutas, mas nós temos batalhas. E talvez nós estamos a perder há muitos anos. Mas tudo bem, continue com essa sua vidinha mais ou menos, não colocando Deus na sua agenda. Paulo, ele diz, o que ele diz? Eu esqueci, o que Paulo diz? Diga para o seu irmão, fala o que Paulo diz. Fala com ele para que ele possa ouvir melhor. Fortalecei-vos no Senhor. Busque Deus, clame a Ele. Creia que Ele é galardoador daqueles que eu temo e daqueles que eu busco. Creia que os olhos do Senhor estão sobre você. Creia que Ele é aquele que habita com o quebrantado e o contrito de coração. Creia
que Ele deu ordem aos seus anjos a respeito de você. Creia que você é a menina dos olhos de Deus. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Creia que quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus escreveu os seus dias, todos eles, antes de que eles existissem. Creia que você não é um fruto do acaso, mas creia que esse Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo conhece, vê você, conhece você e quer se revelar a você como Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos hoje ser sinceros. Nós precisamos hoje rever algumas prioridades do nosso coração. Nós precisamos hoje fazer um check-up, um checklist nas nossas agendas e ver se de fato o Senhor, Ele tem sido aquele alvo, o anseio do meu e do seu coração. Diga comigo assim: em Deus eu sou poderoso. Pegue na mão da pessoa do seu lado e fale comigo assim: em Deus nós somos poderosos. Só vocês, vão lá. Posso ouvir um Posso ouvir um glória a Deus? E um aleluia? Amém. Então em Deus nós somos poderosos. Agora veja bem, então o apóstolo Paulo, ele tem um campo de visão. Quando ele vai pensar em guerras e batalhas, ele está pensando nas guerras e batalhas do seu contexto. E no contexto do apóstolo Paulo, se guerreava com espada, com escudo, com capacete, com cavalo, com lanças, com espadas menores, com espadas maiores, com toda uma armadura. Naquela época não tinha a R15, só lembra dessa arma, Gilson? Me fala outras aí. M16, não tinha esse armamento, mas tinha a espada. Então Paulo vai falar daquilo que é o seu ambiente de domínio, de conhecimento. E Paulo, ele começa a dizer que as guerras e as batalhas, elas precisam ser discernidas através daquilo que para nós é muito conhecido. Eu quero acreditar que todos vocês já viram um filme medieval e de certa forma cada um de nós estamos também familiarizados com essas armaduras da qual Paulo fala. Ele vai dizer que o soldado, ele precisa se vestir, colocar um fardamento, uma armadura. Então ele está dizendo que o homem e a mulher de Deus não pode ir de qualquer maneira para uma guerra. Ele está dizendo que existem princípios que funcionam numa guerra. E ele vai dizer, por exemplo, que assim como o soldado precisa de um capacete para lutar as guerras, assim um homem de Deus, a mulher de Deus precisa de um capacete, mas ele dá o nome do capacete. Paulo fala que o nome desse capacete fala comigo, salvação. E ele vai dizer o seguinte, ele fala, tudo bem, então vocês precisam proteger a cabeça, vocês precisam estar revestidos de um capacete chamado salvação. Mas ele diz mais, ele fala, vocês precisam ter o seu armamento fixo, precisa de um cinto. Olha, hoje mesmo, né, quem está aqui, os homens estão de calça, quantos de vocês estão de calça e com cinto? Se você não tiver com cinto, se a sua calça estiver um pouco mais larguinha, o que vai acontecer? Sinto muito, mas a sua calça vai cair. E o que vai acontecer se a sua calça cair? Vai passar vergonha. Pensa bem, você está caminhando, o pastorzão pregando aqui, e a calça cai. Eu vou passar a maior vergonha. Então veja, Paulo, ele fala assim como que no fardamento do soldado tem um cinturão. E esse cinturão, ele vai fixar toda essa armadura. Paulo vai dizer que esse cinturão que segura todo o fardamento, significa verdade. Então ele fala assim, o capacete é salvação, o cinto é verdade, e se eu tenho o capacete, eu estou protegido contra os dardos inflamados de Satanás. Se eu tenho um cinturão da verdade, eu não passo vergonha, eu não fico nu, eu não vou ser decepcionado. E ele diz mais, ele fala assim, você precisa colocar o peitoral, você precisa proteger o seu peito. E ele diz que o nome desse peitoral chama-se justiça e retidão, porque o peitoral guarda a frente e guarda as costas.
Mas ele não para aqui. E o peitoral fala assim: guarda o seu coração. Fala com vontade, fala assim: guarda o seu coração. Agora veja, ele fala: você precisa de sandália, você não pode ir descalços. E ele vai dizer que o nome dessa sandália é o Evangelho. Ele fala assim: você precisa calçar as sandálias do Evangelho, você precisa proteger os seus pés, e você precisa de uma estabilidade na guerra, você precisa saber andar com firmeza, você precisa saber avançar com firmeza, ter estabilidade. Paulo chama então de Evangelho, e ele termina falando que a outra arma de defesa chama-se escudo. E ele diz o nome desse escudo. Ele fala que o nome desse escudo é a fé. E olha que interessante, ele vai dizer que com esse escudo ele consegue então se defender contra os golpes do inimigo. Então a fé. Paulo está nomeando essas coisas. Paulo está dando nome às coisas. Paulo está dizendo a respeito dos princípios que norteiam a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Esses são os nossos instrumentos de defesa. Fala comigo assim: defesa. Fala com o seu irmão, fala assim: na guerra se utiliza de estratégias de defesa e de avanço. E qual é a arma de avanço? Paulo diz que é a espada. Mas ele dá o nome da espada. Ele fala que essa espada ela é a espada do poder do Espírito Santo. Mas ele fala também que essa espada também é a palavra de Deus. Fala assim comigo: glória a Deus. Ele começa falando: fortalecei-vos no Senhor. Ele começa dizendo para nós buscarmos a Deus. Ele começa a dizer que aquele homem, aquela mulher que busca a Deus tem uma armadura. E nesse contexto, quando todos os soldados estavam reunidos, como eu e você aqui estamos, sabe o que eles faziam? Eles comiam juntos, eles vestiam um afardamento. Todos eles estavam vestidos de farda. Olha para o seu irmão, olha a farda bonita dele, olha lá, olha o capacete que está sobre a cabeça do pastor Vitor. Dá uma batida no fardamento do seu irmão, vê se ela está firme. Todo mundo estava com farda. A guerra vai começar daqui a pouco, mas eles estavam juntos, vestidos e prontos para a batalha. Sabe o que eles faziam? Eles comiam juntos. Eles comiam juntos. Fala comigo assim: eles estão juntos. Eles estão comendo juntos. E depois que eles estavam juntos, vestidos, comendo junto, sabe o que eles faziam? Antes de ir para a guerra, cada qual fazia uma súplica, orava ao seu Deus. Então, antes deles irem para a guerra, cada qual fazia uma súplica ao seu Deus. Paulo lembra, ele está olhando o ambiente comum. E Paulo vai dizer o seguinte: nós estamos em batalha, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos colocar os capacetes, precisamos de colocar o fardamento. Mas ele vai terminar no versículo 18, ele vai dizer assim: vamos fazer uma súplica, vamos fazer uma oração, vamos clamar, clamemos um pelos outros, orem também por mim. E aqui Paulo diz que as nossas batalhas precisam ser desenvolvidas e lutadas na companhia de alguém. É por isso que eu estou falando com você. Você precisa ser um soldado que não negocia o culto, que não negocia sua célula, que não negocia a presença de Deus. Você precisa aprender a se juntar com homens e mulheres de fé. Você precisa aprender a sentar na mesa de homens e mulheres de fardamento. Pessoas que têm capacete, pessoas que têm couraça, pessoas que têm um cinturão, pessoas que têm sandália, pessoas que têm escudo, pessoas que têm espada. Porque nós aprendemos a lutar observando guerreiros. E nós precisamos nos colocar na mesa com essas pessoas. O Salmo, se eu não me engano, Salmo 1 diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Preste muita atenção à roda pela qual você senta. Então você precisa aprender a colocar o seu coração no lugar certo, no ambiente correto, na mesa correta, para que você comece a ser alimentado da palavra da fé, o alimento comum de todos comendo da mesma palavra. E qual é a minha e a sua comida? Jesus disse que Ele tem uma comida. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus disse que Ele se tornou uma comida. Assim como a comida, quando
comida e alimentada, te gera nutrientes, força, vigor, te dá crescimento, te faz ter mobilidade, te traz saúde. Comer da palavra ou viver na comunhão com Cristo torna a mim e a você homens e mulheres saudáveis, fortes, de movimento, de saúde. Então nós precisamos começar a entender algo. Nós precisamos começar a compreender que eu preciso escolher a mesa para a qual eu me assento. E aí, ele vai dizer um pouco mais. Ele fala, fica firme. Ele diz, fica firme. Olha para o seu irmão e fala assim, fica firme, irmão. Isso é muito importante. Ficar firme significa ofereça resistência. Isto é, cada cristão precisa oferecer resistência aos ataques do inimigo. Eu e você não podemos recuar, nós precisamos avançar. Então eu estou num ambiente de guerra, irmão. Satanás está nos tentando. Satanás está nos rodeando com as suas ciladas, com as suas astúcias. E se você não discernir que você está num campo de batalha, de guerra, o que acontece? O que Satanás quer? Que você recue. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, o dia que você colocou o pé num culto, ou numa célula, ou dobrou o seu joelho na sua casa, você clamou ao Senhor, começou a sua guerra. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, começou a sua batalha. E você não tem mais como fugir da sua batalha, você está nela, queira ou não queira, você está no campo de batalha. E há alguém, o seu inimigo, que quer fazer com que você retroceda, que você não avance. Então Paulo fala assim, fique firme, irmão. Olha para o irmão aí, se é homem, fala assim, apruma o peito aí, rapaz. Fala com o macho que está do lado, fala assim, ei, posição de soldado, apruma o peito. Estufa o peito. Vai, gente, estufa o peito. Porque a gente não pode ficar relaxado. A guerra precisa de você aprumar o seu peito, de você ter uma posição. Então Paulo fala, fique firme, não retroceda, avance sempre. Ao mesmo tempo que nós resistimos às impiedades malignas, nós avançamos com bondade e misericórdia. O Salmo 23:6 diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Olha que incrível, o caminhar com Deus enche a minha vida de esperança e de confiança. Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu terei confiança, mais eu terei esperança. Deus tem olhos bons e Deus não economiza sobre nós as suas formas de nos amar. Deus é bom, Ele é compassivo, Deus é empático, Deus é sensível em poder perceber as minhas, as suas necessidades. E Deus está pronto a socorrer a mim e a você nos momentos oportunos. Tem um texto que eu gosto bastante, Hebreus 4:16. Que diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Olha a expressão como eu chego, confiadamente. Você chega confiadamente, você chega crendo, você chega sem reservas, você chega diante dele confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fala comigo assim, em ocasião oportuna. O que você acha que é uma ocasião oportuna? Quando? Falem alto. O que acontece antes do pecado? Qual é o ambiente antes do pecado? Qual é o ambiente? Tentação e ciladas de Satanás. Paulo chama esse dia do dia mau. Paulo chama esse dia de dia mau. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse dia mau vem para todo mundo. Se você quer saber se você está no fogo de uma batalha, pergunte para você se você está vivendo o seu dia mau. Que dia mau é esse? Trevas de todo lado, obscuridade de todo lado, opressão vem sobre você, sua mente agita, seu pico de ansiedade cresce, você é tentado todas as horas, todas as vezes na sua mente com dardos inflamados de Satanás. Questões de pensamentos vão fixando em você. O seu corpo começa a reagir porque você começa a dar vazão aos seus pensamentos, e seu corpo começa a querer aquilo que seu pensamento pensa. O dia mau
é quando é luta mesmo. A gente conhece o dia mal, nós falamos, eu estou em crise, eu estou passando por uma dificuldade ruim, eu não sei como sair. Esse é o dia mal, esse é o dia da batalha, esse é o dia que o exército, as miríades do inimigo se levantou para derrubar você. Esses são dias que dardos malignos foram liberados da sua mente para que você caia da sua santidade, da sua integridade, da sua verdade que é em Deus. Esse é o dia mau. E ele vem para todo mundo. Olha para a pessoa e fala assim: o dia mau acontece para todo mundo. Paulo diz que esse exército de Satanás, ele é um exército organizado, ele tem princípios, ele tem potestades. Ele tem um dominador desse mundo tenebroso. Ele diz que o inimigo, ele trabalha de uma forma bem organizada. E a palavra em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno. Então o mundo está sob a influência do mal. E sim, existe uma batalha espiritual em curso. Paulo explica isso. Ele explica a existência da região celestial. Ele fala a respeito de vamos chamar uma nova, dimensão, aonde estão os anjos e os demônios. Ele traz essa verdade para a gente. Ele fala que essa luta naquele campo. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo está dizendo que a nossa luta é sobre-humana. E aqui eu acho algo bem bacana, porque Paulo está dizendo que as minhas e as suas batalhas não são feitas contra homem lutando contra homem, mulher contra mulher, marido contra esposa, pais contra filhos, filhos contra os pais. Paulo está dizendo que este mundo tenebroso está nos influenciando com os seus dardos malignos, que está gerando em nós um dia mau, e que está nos conduzindo através das ciladas postas por Satanás, a mim e a você, para que eu e você, principalmente, ignoremos esse fato da realidade espiritual, e nós comecemos a brigar com um e com o outro. Esse é o lugar caótico aonde nós temos famílias que não falam, não conversam com muitos há muito tempo. E nós somos presos no nosso orgulho, porque afinal de contas, eu tenho razão. E todas as vezes que nós vamos lutar com carne e sangue, nós estamos perdendo a batalha, porque nós não a discernimos aonde ela é batalhada. Então Paulo, ele situa a batalha, ele fala assim: a nossa batalha é na região celestial. Não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso. Então Paulo está dizendo: esse é o campo da sua batalha. Olha para o seu irmão e fala assim: esse é o campo da sua batalha. E Paulo, ele é muito interessante, porque ele fala assim: tome a sua armadura. Sabe o que Paulo está dizendo? Sem posicionamento não tem luta. Paulo está dizendo assim: você precisa tomar a sua armadura. Veste ela. Olha para alguém e fala assim: tome a sua armadura, veste ela. Há uma palavra que me pegou essa semana, em Deuteronômio, no capítulo 28, primeiro versículo. Essa palavra diz o seguinte: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos olhar perto dessa palavra. Qual é a promessa? Qual é a promessa que Deus tem para nós ali? Vai, enquanto você pesca, qual que é a promessa? Vou beber água. O que Deus quer fazer com você? Deus quer te exaltar. Aonde que Deus quer te exaltar? Sobre todas as nações da terra. Isso é bom para você? Sim ou não? Levanta a mão que acha que isso é bom. Cara, essa é uma verdade. Deus quer te exaltar. Deus quer mostrar o filho. Você já viu um pai segurando o filho? Estou lembrando do Titão. Ainda não tem 1 ano de vida. Normalmente a mãe, como que a mãe carrega um filho? Você já viu? A mãe carrega o filho encostada no seu peito. A mãe é a nutridora.
a cuidadora. E normalmente o pai, como que ele carrega o filho? De carinha para frente. O pai está dizendo: olha meu filho, olha meu filho, olha aqui meu filho, olha meu filho, olha meu filho. E está todo mundo olhando o filho. Ele fala assim: meu filho é legal, meu filho é bacana, meu filho é o mais bonito, meu filho é o melhor de todos. Porque o pai exalta o filho. Pega a chave, fala assim: o pai exalta o filho. O pai exaltou Jó. Viste meu filho Jó? O pai mostrou Jó, referência. Olha ele. Pai, fala comigo, exalta o filho. Então essa palavra, se você é um filho, se você é uma filha, o que Deus quer fazer com você? Pai, gente, pega isso. Essa é a sua verdade. O que Deus quer fazer com você? Aonde? Em todas as nações da terra. Fala para o seu irmão, fala assim: você não entendeu? Seu pai quer exaltar você em todas as nações da terra. Pergunta para esse cabeça dura e diga assim: você quer ser exaltado pelo pai? Mas quando é que isso acontece? Quando é que o filho é exaltado? Quando ele o quê? Quando ele obedecer a palavra. Olha as 3 ações do filho. O filho tem que ouvir. Fala comigo assim: ouvir. O filho tem que guardar. E o filho tem que fazer aquilo que o pai disse. 3 ações do filho. O filho precisa buscar. Por isso Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. E Paulo está dizendo: busque a Deus, ouça dele, coloque os seus ouvidos para ouvi-lo, busque a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que há dentro de você. Busque o Senhor, escute-o, pare para ouvir Deus. E quando Deus fala, o que eu preciso fazer? Eu preciso, não, estou ouvindo, eu preciso guardar. A palavra, ela precisa cair no meu coração, ela precisa entrar num depósito bacana do meu coração. Agora veja, ouvir e guardar é suficiente para vencer uma batalha? Sim ou não? Não. Vocês conhecem pessoas que escutam a palavra? Vocês conhecem pessoas que guardam a palavra ou que conhecem a palavra? Vocês conhecem ou não pessoas assim? Eu vou te dizer o nome de um. Está no livro de Tiago. E sabe qual é o nome dele? Satanás. Ele ouviu Deus, ele tem a palavra de Deus no seu coração, só que ele não faz segundo a palavra de Deus. Então, você pode parar e pensar assim: eu preciso ir no culto, eu preciso ouvir, eu preciso ir na célula, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Sim, você precisa ouvir. Você deve guardar a palavra no seu coração, porque nos momentos oportunos essa palavra virá, você entenderá, os teus olhos serão abertos e você vai receber as direções de Deus. Mas você não pode falhar no fazer. Você não pode se limitar no apenas ouvir e guardar, mas você precisa fazer segundo a palavra de Deus, porque a palavra diz: se eu ouvir, guardar e fazer, eu serei exaltado. Ele vai me exaltar. Você pode ter anos e anos de igreja, você pode ser um pastor, um pregador do evangelho, você pode ter várias insígnias de santo. Você deve ter até feito a faculdade de teologia em divindades por aí. Mas se você não aprender que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa saber ouvir, guardar e fazer, você não é um vencedor. Por que eu sei disso? Porque existe um Deuteronômio 28:15. E ele fala assim: também diz: será porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições contra ti e te alcançarão. Davi entendeu isso.
E Davi entendeu, e ele dizia assim no Salmo 119, 11, ele disse assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está guardando no seu coração? Qual é o seu tesouro? O que está dentro de você? Eu queria pedir você para me ajudar agora. Escolhe alguém. Olhe para ele. Pergunte para ele, por favor. O que você está guardando no seu coração? Raiva? Tem mágoa? O que você está guardando aí? Porque a Bíblia vai afirmar que a boca denuncia o que está no meu e no seu coração. Se você não sabe o que você está guardando, preste atenção no que você está falando. Se grave. Pega um gravador, coloca perto de você. Vigie nas tuas palavras, porque as tuas palavras são caminhos para o seu coração. Sabe, Deuteronômio deixa algo muito claro, que ao mesmo tempo que nós somos para receber as bênçãos, mas também virá para nós, se nós não ouvirmos, guardar, e se não fizermos, virá as maldições. Então como que eu preciso saber lutar as minhas guerras? Ouvindo, guardando e fazendo aquilo que Deus diz. Paulo diz que o capacete da salvação protege a sua mente. Por favor, vamos fazer algo. Vamos brincar um pouquinho para mexer com você. Eu estou te entregando um capacete. Receba ele agora, por favor. Receba ele. Por favor, coloque o capacete. Isso, coloque o capacete. Ok? Por favor, eu vou te entregar agora um cinto. Você pode colocar o cinto, receba o cinto, coloca o cinto. Coloque a sua couraça, o seu peitoral. Se veste aí do peitoral. Você vai ficar igual o Homem de Ferro com aquele peitoral. Coloca as suas sandálias, vai, coloca uma sandália. Olha o seu escudo. Pega o seu escudo na mão. Pega a sua espada. Legal? Então Paulo está dizendo assim: vista-se. Agora olha que interessante. Olha que interessante. Como nós vamos para a luta? Paulo está dizendo que a salvação protege a minha mente. O que é a ansiedade, a depressão e essas doenças psicossomáticas? Augusto Cury fala do pensamento acelerado. O que é uma ansiedade? Uma preocupação exacerbada com o futuro. Você está parecendo aquele doutor estranho que sentou para ver o futuro. Você está muito preocupado, sabe por quê? Porque na sua mente tem muito dardo que foi lançado sobre você para te preocupar, para tirar você de uma zona de descanso. E por isso você está pensando em muitas coisas, e quando você pensa muito, você desconfia muito. Porque quando você pensa, você se defende. E quando você quer de fato experimentar algo, você se abre. Veja bem, o homem e a mulher caiu, Adão e Eva caíram da glória. E eles pensaram e pensaram assim: está chegando na hora da visitação de Deus. O que vai ser da gente? E aí o Adão, gente, isso aí é coisa da minha cabeça, tá? O Adão falou com a Eva: sei lá, é você, é você, é você. Eles estavam tendo um DR, estavam discutindo, um lançando o problema da infelicidade da sua vida no outro. E de repente eles escutaram Deus chegando para o relacionamento. E o que eles fizeram? Se esconderam. Eles estavam preocupados em tampar as suas vergonhas.
Eles estavam preocupados, talvez, com a repreensão do pai. Mas eles se esconderam, pensaram demais, que agora eles estão sendo conhecedores do bem e do mal. Você está entendendo? Quem está entendendo fala assim, eu estou entendendo. Por isso existe um Hebreus, aproximai-vos, no tempo oportuno, no trono da graça, para que alcance socorro oportuno. O que o pai está falando? Vem para mim. Eu amo você. Por que você está tão preocupado? Olhai para os lírios, olhai para os pássaros, eles não tecem nem fiam. Por acaso o Pai que ama você muito mais do que um pássaro, muito mais do que um lírio, não te dará todas as coisas da qual você precisa e necessita? Que estáis preocupados e andais preocupados com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir e aonde há de morar? E Jesus fala assim, os pagãos, os pecadores é que andam preocupados com essas coisas. Olha por favor para alguém, olha nos olhos dele por favor agora, você vai ser um profeta, olha alguém nos olhos, fala assim, você anda preocupado com essas coisas? Com o que você vai comer, com o que você vai vestir e aonde você vai morar? Você está preocupado com essas coisas? Pergunta para alguém por favor, pergunte para ele, seja sincero, responda aí agora. Se sim, fala sim, eu estou muito preocupado com isso, fala aí. E se essa pessoa falar que está muito preocupado, você fala com ele assim, vira crente, irmão, você é um pagão. Porque a palavra de Deus diz que o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai cuida de mim, cuida de você. Ele ama a mim, Ele ama você, muito mais do que Ele ama os pássaros, do que Ele ama a natureza. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão postos em mim, e Deus está alinhando o meu e o seu coração, dizendo assim, por isso buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e essas demais coisas vão ser acrescentadas sobre você. O negócio é que a gente não acredita naquilo que o Pai diz, e a gente está dando dinheiro para psicólogo. Os psicólogos vão brigar comigo agora. Eu falei para provocar a Samara mesmo. É brincadeira. Nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Eu mesmo encaminho pessoas para serem atendidas por psicólogos. Então você que acabou de me ouvir, ficou bravo, eu só estou brincando, tá bom? Mas o fato é que quem conhece você, só Deus. Uau. O Salmo 139 diz que Ele conhece cada fio de cabelo da minha cabeça. O Salmo 139 diz que Ele sabe como eu me levanto, quando eu me deito. E mais, Ele diz assim, a palavra nem saiu dos teus lábios, e eu já conheço elas todas. Davi, ele olhou isso, e Davi disse, tal conhecimento é maravilhoso para mim. E de repente Davi, ele pensou, para onde eu posso fugir da sua presença? Deixa eu te dizer algo. Nem os seus mais densos pecados te escondem de Deus. Eu não sei qual é a cadeia de vergonha que você enfiou nela, mas nem mais as piores cadeias nos escondem de Deus. Deus me vê você, vê a cada um de nós. Davi entendeu isso. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos, em Tiago 4:7,
Por favor, coloca Tiago 4,7. Diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que é sujeitar? Sujeitar é se colocar no controle de alguém. Existe um termo militar no grego que significa que é se organizar numa forma militar sob o comando de um líder. Às vezes a gente lê esse texto, a gente fala assim: nós precisamos resistir a Satanás. Irmãos, eu vou brincar com você com uma cena que é bem conhecida sua. Eu já quero de antemão dizer a você que eu vou brincar com a cena. Eu acredito muito naquilo que eu vou representar agora para você. Mas quantos de vocês já participaram ou já viram alguém do ambiente do caramba, cheio, e aquele poderoso da glória, um caído no chão, o outro falando em língua, outro da unção do Blade, rodando para lá e para cá, pessoas de arrepio. Quem já participou do ambiente assim? É bom demais, não é? Sim ou não? Fala comigo, gente, enche o peito. É ótimo. Eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar. Amo demais. Mas quantos que viveram nesse ambiente, que tiveram a presença de Deus sobre eles, que viram o Senhor, ouviram Deus, guardaram uma palavra, mas não se sujeitaram a Deus? Eu quero te explicar algo, que não é o pentecostalismo ou o tradicionalismo, é a postura sua, é o que você faz com a revelação que você tem. E aqui, Tiago está dizendo o seguinte: se sujeita a Deus. Sabe o que ele está falando? Você quer vencer as batalhas, então deixa Deus comandar você, se sujeita a Ele. Você é um soldado, você precisa ouvir seu comandante, você precisa ouvir o que Ele está dizendo para você. Para de faniquito, para com essas coisas que eu não quero. Se você é um homem, está do lado de um homem, você não vai falar isso com mulher, senão ela chora. Mas se você é um homem, está do lado do homem, olha para esse homem e fala assim: seja homem, rapaz. Olha para esse homem e fala assim: seu tempo de moleque acabou. Diga para o homem, estufa o peito, situa ele, e diga para ele o seguinte: fala assim: irmão, presta atenção, você precisa tomar um posicionamento, você precisa se sujeitar, você precisa de parar com essas coisas. Eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não concordo com aquilo, para com isso. Eu preciso de mais um congresso de fogo, amém, glória a Deus, mas toma a posição. Eu vejo as mulheres gostarem agora. Homem, você tem que honrar a sua mulher, tem que amar a sua mulher. Eu vou pedir as mulheres que querem orar para a oração do passamento. Vai fazer uma fila. Quem quiser. Não é dar passe não, é para passar dessa para melhor. Senhor, isso aqui é uma unha encardida, mas diz que ama o Senhor. Dá um alívio nessa mulher santa. Leva ele, Senhor. Quantas mulheres? Cara, estou brincando, mas se a gente fazer uma campanha dessa, oração do passamento, eu acho que vai ter um monte de gente lá. Quem concorda comigo? Eu acho que vai dar ibope, não vai? Porque os homens não estão sendo homens. Mas tá bom, mulherada, mas puxa a vida, né? Eu não baixo a cabeça para ninguém. Submisso. Ei, vamos lá. A palavra de Deus diz para você ser submissa. Os homens gostam, porque o homem acha que é só dar ordem. E a Bíblia diz que não é questão de ordem, é questão de testemunho. Você precisa amá-la como Cristo amou a igreja, e ela vai se sujeitar como um crente se sujeita a Cristo. Por isso eu venço as minhas batalhas. Com muito amor eu quero falar com você. Talvez você tenha usado uma estratégia há anos e anos afinco, e até hoje nada mudou na sua vida. Talvez você repete os seus ciclos de derrota. Será que não está na hora de perguntar?
Será que não está na hora de parar um pouco e de orar muito e de perguntar ao Senhor como eu devo lutar? Para cada inimigo há uma estratégia. Será que não está na hora de você parar um pouquinho? O que você acha? Pergunta para a pessoa, fala assim, o que você acha? Estou terminando. Fale comigo assim, não tenha medo, tenha fé. Vamos lá? Não tenha fé. Fé em Deus, fé na sua palavra. O dia em que você estiver numa luta, Satanás vai lançar um monte de pensamentos sobre você. E você já sabe que você precisa saber lutar. Você está protegido pela salvação. Você está protegido pela sua identidade, porque Deus diz que você é um filho amado. Você está protegido porque você foi salvo e resgatado das trevas para a luz. E você se tornou uma justiça de Deus. Você está protegido pelo aquilo que Deus fez por você, entregando um filho para morrer numa cruz. A primeira questão que Satanás vai tentar fazer de você é gerar descrença nesse quesito. Então, quando você estiver na sua batalha, coloque seu capacete. Lembre-se, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembre dos livramentos. Lembre do dia da sua conversão. Lembre das promessas e dos seus dias passados da presença do Senhor. Talvez você esteja precisando se lembrar disso. Você anda murmurando demais. Lembre-se do seu Deus. E, se possível, sinta vontade de voltar para a casa do Pai. E, se necessário, que isso desperte em você a necessidade de você dobrar os seus joelhos e orar ao seu Pai, que te vê no oculto, que te espera no quarto. Saudade de te ouvir. Saudade de que você possa falar com Ele. Lembre de algo. Você só está de pé porque Jesus é a sua justiça. Ele protegeu o seu coração. Ele protegeu a sua mente, porque o coração é a sede das emoções e do pensamento. Irmãos, preste atenção. Nós estamos vivendo epidemias de doenças psicossomáticas, pessoas que estão perdendo a guerra porque as suas emoções estão fragmentadas. Eles não dominam nada e são dominados por tudo. Eles querem algo hoje, amanhã querem outras coisas. Eles são como as ondas do mar, vão e vão, vêm e vão. Preste atenção, a armadura da sua justificação, a justiça de Deus, te fez um justo. Você está vivo porque um justo morreu por você, o injusto. Você precisa entender isso. Você não vai para a batalha de qualquer jeito. Você é um filho amado. Você é uma justiça de Deus. Deus pagou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Você não tem do que se envergonhar. Se você estiver com o cinturão da verdade, irmãos, não se envergonhe, porque a verdade te segura, a transparência te dá um plumo. Viver pautado na verdade é viver verdadeiramente de mãos dadas com a prosperidade. A mentira, em um momento, vai te trazer uma vergonha. Lembre-se que você tem nos seus pés o Evangelho. O Evangelho é muito poderoso. A palavra de Deus é muito poderosa. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho te dá estabilidade. Mas veja que tudo isso que Paulo está falando está naquilo que Davi disse: eu guardei as suas palavras no meu coração para não pecar contra você. Sem vida de meditação na palavra, não tem triunfo em batalha. Você precisa começar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ouvir o que Deus está falando com você. Agora preste atenção em algo, para a gente encerrar e orar. Às vezes,
As pessoas pensam que na batalha começa assim: eu pego logo a minha espada, eu já vou logo bater espada com espada. Mas toda batalha precisa de planejamento, estratégia, posicionamento e tempo. Se hoje você conseguiu vencer, já é a vitória de hoje. Amanhã tem outra batalha. Você pode não perceber, mas todas as vezes que você se firma numa palavra, você avançou. Um palmo, 20 centímetros, mas você está avançando, você não está parado. O nosso problema é de que a gente quer que Deus ele faça algo assim, mirabolante, e que a gente não tenha que lutar. Vamos ser sinceros, nós somos muito preguiçosos. Por isso nós temos uma palavra que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A gente precisa lembrar que nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pega o seu escudo, enfrente o seu inimigo. E uma pista é: pense no que você está pensando. E quando você pensar no que você está pensando, responda para você mesmo: esse pensamento é meu? Por exemplo, quem aqui, em sã consciência, tem vontade de matar alguém? Levanta a mão, em sã consciência, hein? Tem vontade de matar alguém? Priscila? Você? Não, né? Me responda, por favor. Quem já pensou em matar alguém? Que isso, pastor? Quando é que a gente pensa em matar alguém? Quando nós estamos com muita raiva. E o que vem na nossa cabeça? Mata ele, separa dele, prejudica ele. É ou não é? Seja sincero. Esse pensamento é seu? Esse pensamento é seu? Você em sã consciência, você pensaria assim? Sim ou não? Estou te dando uma pista. Então isso é um dardo inflamado de Satanás. Um pensamento que chegou para você. Sabe o que o inimigo quer? É que esse pensamento se torne o seu comportamento e gere em você uma crença de fé. Se você permitir, o pensamento vai gerar um comportamento. Se você discernir a sua batalha, você não permite que o pensamento caia no seu coração. Por isso o Evangelho diz: para não se pôr o sol sobre a vossa ira, ireis, mas não pequeis. Sabe o que o Evangelho está dizendo? Você vai ter raiva, você vai pensar em fazer maldades, dardos virão contra você, mas resolva isso logo. Não aqueça isso no seu coração, não deixa isso crescer em forma de um comportamento, porque senão você vai perder uma batalha. Quero orar com você. Se você puder, fique de pé.